Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia, é motivo de muita alegria nós estarmos mais um dia reunidos, aleluia, neste lugar. Aleluia, é sempre um privilégio nós estarmos, aleluia, na presença do Senhor. Glória a Jesus. Veio me dar honra também esse casal, amigo nosso, nossos vizinhos. Aleluia, o presbítero também Francisco, minha mãe. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do verso de número 43 até o verso de número 53. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: Ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. Assim creu ele e toda a sua casa. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Meus amados irmãos, se eu fosse dar um tema a esta pregação, o tema seria: a obediência à palavra de Jesus gera cura e salvação. Glória a Deus. A cura do filho do oficial do rei, ela acontece quando Jesus estava pela segunda vez em Caná. Jesus voltou de Jerusalém para a Galiléia, para a cidade do casamento, onde havia anteriormente realizado o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Naquela época, em Cafarnaum, havia um homem, um alto funcionário, ligado à casa civil ou militar de Herodes Antipas, cuja atividade não se pode determinar, o qual tinha um filho que estava gravemente enfermo, acometido por uma violenta febre maligna. E este pai aflito, ouvindo que Jesus estava numa cidade próxima, não vai medir esforços para ir até Jesus, pois embora este homem fosse uma autoridade, ele também vai reconhecer que a autoridade de Jesus é maior e que somente Jesus pode realizar o milagre na vida do seu filho. Louvado seja Deus. Versículo 47 diz: Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia. O primeiro grande detalhe que vamos ver nesse texto é que este pai vai ouvir falar de Jesus. Este segredo, ele é comum em muitos dos milagres de Jesus. Primeiro alguém ouviu falar de Jesus e após tomou uma atitude de ir até o mestre. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fama de Jesus começava a percorrer por toda a região da Galiléia, até chegar nos ouvidos deste homem que morava em Cafarnaum.
O nome do Senhor Jesus, meus irmãos, tem a capacidade de chegar em todos os lugares, independentemente da distância, independentemente da situação, independentemente de raça ou até mesmo crença. O nome de Jesus é tão poderoso que ele chega em lugares onde nem mesmo a polícia tem coragem de entrar. O nome de Jesus também chega em lugares onde o traficante não tem coragem de ir. O nome de Jesus chega até mesmo no fundo do poço para alcançar aquele que está caído. O nome de Jesus chega dentro de caverna de leprosos, para onde ninguém tem coragem de entrar. O nome de Jesus chegou até você naquela mesa de bar. O nome de Jesus chegou até você naquele leito de hospital. O nome de Jesus chegou até você naquele lamaçal de mercado. Louvado seja Deus. Há poder no nome de Jesus, meus irmãos. Aleluia. O oficial ouviu falar de Jesus. E se ele ouviu falar de Jesus é porque teve um mensageiro. Ou seja, aquele homem só ouviu falar de Jesus porque alguém decidiu abrir a boca e testemunhar os feitos de Jesus. Aleluia. A fama de Jesus, ela percorria os lugares porque quem via ou vivia os milagres de Jesus não ficava calado, mas começava a testemunhar. Se você tem visto e vivido os milagres de Deus na sua vida, hoje a sua missão é testemunhar. Aleluia. Aquilo que Deus fez na tua vida, a transformação que Ele fez em você, precisa ser testemunhada por onde você for. Você é um mensageiro da parte de Deus nessa terra. Pessoas que estão caídas, frustradas e derrotadas vão se levantar através do seu testemunho. Então, independente do lugar onde você estiver, abre a tua boca para testemunhar dos grandes feitos que Deus tem feito na tua vida e no meio da tua família. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós precisamos orar, meus irmãos, para que o Espírito Santo nos dê ousadia para testemunhar, sem jamais nos esquecermos de que o principal e maior testemunho é a nossa vida. Louvado seja Deus. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele. O oficial ouviu que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia e foi ao encontro de Jesus. Certamente ele estava em Cafarnaum e se deslocou para Caná em busca de socorro para seu filho. Ele percorreu aproximadamente 24 quilômetros, grande parte em montanhas, considerando a posição geográfica de Caná em relação a Cafarnaum. Então, meus irmãos, aqui nós podemos aprender que para chegarmos até Jesus e assim vivermos milagres, vamos ter que enfrentar certos obstáculos. Infelizmente, muitos não estão dispostos a enfrentar os obstáculos para viver os milagres. Muitos querem milagres, até vivem pedindo oração, mas não estão dispostos a enfrentar os obstáculos para viver os milagres. Mas uma coisa que precisamos entender, meus irmãos, é que para viver os milagres, para que as bênçãos cheguem em nossas vidas, para que as promessas de Deus sejam cumpridas em nossas vidas, temos que passar pelo processo, temos que passar pelo deserto, temos que passar pela prova. Quem não se lembra do povo de Israel, que teve que passar pelo deserto para poder chegar na terra prometida. E até chegar na terra prometida, foram muitas lutas, foram muitas batalhas, foram muitos desertos que eles tiveram que passar. Porém, muitos não viveram essa promessa porque não quiseram passar pelo deserto. Então suporta mais um pouquinho essa prova, suporta mais um pouquinho esse deserto. Aleluia. Os milagres de Deus vão chegar na tua vida e no meio da tua família. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. O oficial estava ansioso pela cura do seu filho, pois ele ouviu que Jesus estava na região. A sua fé baseava-se de início inteiramente no relato de terceiros. Ele morava lá embaixo, e o assunto que corria era que um profeta
operador de maravilhas, aquele que tinha transformado água em vinho, estava novamente em Caná. Ele nunca tinha visto Jesus, mas ele acreditava no relatório dos outros. Aleluia! Observe, meus irmãos, o que o propósito deste homem era a cura do seu filho. Porém, ele não percebia a necessidade do seu próprio coração, a necessidade, a cegueira espiritual em que vivia. O seu desejo era apenas a cura do seu filho que estava morrendo. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos em busca de algo, quando na verdade estamos precisando de outra coisa. Pedimos tantas coisas materiais ao Senhor, quando na verdade estamos precisando de algo espiritual. Aleluia! Glória a Jesus! Quantas pessoas elas vão para as igrejas atrás de chave de casa, chave de carro, quando na verdade estão precisando mesmo de se arrepender aos pés de Jesus. Estão precisando ser libertas do vício, da prostituição, do adultério. Mas Jesus diz no livro de Mateus capítulo 6, versículo 33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Temos que buscar primeiramente as coisas do alto, as coisas que vêm do céu. Louvado seja Deus. A primeira vez, meus irmãos, que Deus ele falou comigo foi através de um louvor. Eu era um novo convertido. Eu estava trabalhando e estava escutando o louvor. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Eu tinha perguntado para Deus o porquê Deus tinha permitido isso. Porque foi pouco dia de nós aceitarmos Jesus. E quando ela terminou comigo, ela se desviou. Não continuou na presença do Senhor. E meus pensamentos também eram de ir para o mundo. Porque antes eu vivia nos bairros, bebendo, se prostituindo, se drogando, aleluia. Mas Jesus me disse através desse louvor, e isso era livramento, que eu ia superar tudo isso, não era no baile, não era na prostituição, não era no mundo. Eu ia superar tudo isso, era na presença do Senhor, era em Deus. Eu não entendia que isso só aconteceu porque Deus queria me resgatar, queria me tirar do lamaçal do pecado. E hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus, pregando a palavra do Senhor. Deus me deu uma esposa e agora me deu um filho. Talvez você tenha ido até Jesus em busca de algo material, mas Jesus não quer só lhe abençoar com coisas materiais, meus irmãos, com coisas passageiras. Ele quer te abençoar com coisas espirituais. Ele quer salvar você e toda a tua família. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus, ele sabe como atrair o homem para a sua presença. Quantas pessoas, aleluia, vieram para a presença do Senhor por causa de certos interesses, por causa de um relacionamento, porque estava com problemas, porque estava com as portas fechadas, mas hoje permanece na presença do Senhor, não por interesse, mas sim por aquilo que Deus é. Ou seja, aquele oficial foi até Jesus com interesse na cura do seu filho. Porém, o plano de Jesus não era apenas liberar uma cura, mas também liberar salvação na família deste homem. Às vezes Deus permite o deserto, o problema dentro de casa, para que nós possamos ir até Jesus, reconhecendo que só Ele pode mudar a situação. Eu não sei qual foi o motivo que te trouxe para os pés de Jesus, mas uma coisa eu sei: isso foi apenas um agir de Deus para te atrair, para que Ele pudesse salvar a tua vida e toda a tua família. Aleluia. Talvez somente você hoje seja luz no meio da tua casa, porém aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. Não, aleluia, não terminou em você, mas enquanto Deus não salvar toda a sua casa, aleluia, Ele não deixará de trabalhar no meio da tua parentela. Louvado seja Deus. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus, com aquelas palavras, não falava somente ao pai suplicante, mas a todos os judeus que, de uma forma geral,
no curso da história de Israel, estavam sempre a pedir sinais e prodígios. Até o apóstolo Paulo chegou a esta conclusão quando fala que os judeus pedem um sinal, enquanto os gregos buscam por sabedoria. Era assim: primeiro os judeus queriam ver para depois crer. Muitos não criam pela palavra ou pelo testemunho de Jesus, e sim pelos milagres. Porém, Jesus sabia que esse tipo de fé era vacilante, era imperfeita, era superficial. A vontade de Jesus era que seus discípulos acreditassem nas suas palavras, como a samaritana fez. Não houve milagre em Samaria, mas eles creram na pregação e no testemunho de Jesus. Mas Deus, aleluia, sempre decide provar a nossa fé. Jesus vai colocar à prova a fé daquele homem que, em seu muito amor paterno, supera aquela prova inicial de fé, não se abate com a dura resposta de Jesus e continua humildemente rogando pelo seu filho querido. Jesus, meus irmãos, Ele conhece o coração de cada um de nós. Muitos dizem ter fé, mas é uma fé baseada em sinais. É como Tomé, que precisa ver para crer. Mas eu creio que aqui hoje tem um povo que não precisa ver para crer, pois a sua fé está fundamentada na palavra de Deus. Aleluia. O problema, meus irmãos, de se ter uma fé baseada em sinais é que as pessoas, elas valorizam mais os milagres do que o Deus dos milagres. É como eu sempre ouvi onde eu me congregava: as pessoas querem a bênção, mas não querem um abençoador. Louvado seja Deus. Disse-me Jesus: vai, o teu filho vive. Aquele homem vai mais uma vez rogar para que Jesus fosse com ele até sua casa. Porém, Jesus vai liberar uma palavra de vitória sobre a vida daquele homem, dizendo: vai, o teu filho vive. Esse oficial, ele creu na palavra de Jesus e logo ele tomou a iniciativa de voltar para a sua casa sem questionar Jesus, sem continuar insistindo para que Jesus seguisse viagem com ele. Aleluia. Ele creu na palavra de Jesus pela fé. Ele confiou nas palavras de Jesus pela fé, sem ainda ter visto o milagre. Nós precisamos, meus irmãos, confiar nas palavras de Jesus. Se Ele já liberou uma palavra de vitória sobre a tua vida, então creia e confie. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele ou não faria, ou falaria e não confirmaria? Se Deus me prometeu, meus irmãos, então creia, porque Ele é fiel em suas palavras. Mesmo eu e você sendo fiel, Ele continua sendo fiel. Louvado seja Deus. Deus, Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Jesus, meus irmãos, ela rompe com a distância. Este relato sobre a cura do filho do oficial do rei, juntamente com a cura do servo do centurião, que está registrado no livro de Mateus, capítulo 8, relata Jesus como aquele que é capaz de curar a distância, apenas pelo poder de sua palavra. Então nós podemos aprender que a distância não é um problema que pode impedir o agir de Jesus Cristo. A sua palavra é suficiente para que a sua vontade prevaleça. Aleluia. Um soldado, aliás, um oficial não precisa estar presente pessoalmente para comandar os seus soldados, para que eles possam realizar as suas ordens. Da mesma forma que Jesus, como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, não precisa estar presente, aleluia. Uma só palavra de Jesus é suficiente para que a sua vontade prevaleça e seja realizada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, versículo 50 diz assim: disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse
e partiu. Quem aqui sabe o significado de restauração? O significado da palavra restauração é tornar a colocar no seu lugar original. Quando aquele homem creu na palavra de Jesus e começou a caminhar de volta para a sua casa, a palavra de Jesus chegou na casa daquele homem e restaurou a saúde do seu filho. Enquanto você está aqui adorando e glorificando o nome do Senhor, aleluia, aquele que é o Verbo, aquele que é a verdadeira palavra, Jesus, grandão da Galileia, está indo de encontro à tua casa e colocando tudo no seu devido lugar. Deus está restaurando a tua casa, Deus está restaurando a tua família, Deus está restaurando o teu casamento, Deus está restaurando a tua saúde. Aleluia, louvado seja Deus. Enquanto você está aqui, meus irmãos, nessa noite, adorando esse Deus que é todo poderoso, Jesus, ele envia, meus irmãos, anjos na tua casa. Deus, ele está entrando com cura na tua casa. Deus, ele está entrando com salvação. Deus, ele está entrando com libertação no meio da tua parentela. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos creem nessa palavra em nome de Jesus? Bata a palma para o Senhor Jesus, eu agradeço a minha vida, oportunidade em nome de Jesus.